Olá, estou eu aqui de novo, professor Renato Parducci, para uma sequência de 4 vídeos que vão mostrar para você como aplicar o ArchiMate, uma ferramenta homologada pelo The Open Group, para fazer modelagem, desenho de arquitetura de soluções tecnológicas para negócios. Nesse primeiro vídeo, da sequência sobre o ArchiMate, eu vou apresentar um pouco sobre a ferramenta e vou fazer o início do desenho de arquitetura seguindo as fases do TOGAF, do Open Group Architecture Framework, que eu apresentei em outro vídeo anterior. E nós vamos iniciar aqui pela modelagem da visão da arquitetura, né, que é feita logo após eu compreender aquilo que a empresa faz numa etapa preliminar. Bom, vamos direto ao assunto aqui. Primeiramente, estou dentro já do software Archi, devidamente instalado na minha máquina. É um software free, livre, não tem pagamento de licenciamento, então você pode usar à vontade. E eu vou criar aqui um modelo totalmente novo com você. Então, primeiramente, vou aqui em Arquivo, Novo, criar um modelo vazio, né? Ele também tem alguns templates que eu posso usar, mas eu vou usar um modelo vazio. O desenho que eu vou fazer é um desenho simples e um desenho parcial de uma solução. Até porque senão eu ficaria aqui por vários dias fazendo essa modelagem. Então vamos lá. Inicialmente vou dar um nome para o meu modelo. Eu vou chamar aqui de qualidade produção. Vamos fazer aqui uma modelagem de uma solução para gestão da qualidade de um processo produtivo de uma indústria, por exemplo, de computadores. E, primeiramente, há que se compreender como é que funciona aqui as barras de navegação desse software, né, e o que são os elementos, quais são os elementos que eu vou usar durante a minha modelagem. Então, aqui em cima tem algumas barras essenciais aqui do menu do Arch, onde eu tenho algumas ferramentas, como, por exemplo, validar o modelo para ver se tem alguma inconsistência. Aqui só uma questão de visualização, visualizar modelos, as propriedades do modelo, navegar dentro do modelo. Então aqui é só visualização do painel. O que você vai usar o tempo todinho é essa régua do lado direito, onde você vê diversos elementos de desenho. E interessante que você pode notar que esses elementos de desenho, eles têm umas barrinhas aqui separando conjuntos de desenhos. Então esse conjunto aqui de um tom inclusive de outra cor, uma cor meio cinza, ele está separado por duas barrinhas desse outro conjunto que é azul claro, que também tem duas barrinhas, e esse amarelo que também tem barrinhas separando esse conjunto. Essas cores, essas barrinhas dividem as fases da arquitetura. Então, quando eu estiver fazendo, por exemplo, arquitetura de negócio, eu vou usar essa parte amarela. Quando eu estiver fazendo arquitetura de sistema, aplicação e dados, eu vou usar essa parte aqui azul clarinha. Quando eu estiver falando de infraestrutura, arquitetura de tecnologia, vou usar a parte cinza. E essa parte de baixo, por onde eu vou começar, onde tem aqui uma mistura no meu de um tom rosado com outro tom cinza, que nas últimas versões do Arch agora estão com uma cor só, elas vão ser utilizadas nessa fase da constituição da visão da arquitetura, que é por onde eu vou começar o meu projeto. Para você poder criar os elementos aqui dentro do desenho, basta clicar aqui no objeto que você deseja e colocar ele dentro do quadro de desenho da área de desenho em branco. No alto da palheta nós temos as possibilidades de conexão entre os elementos do desenho, as associações. Existe aqui um conectorzinho que ajuda muito, que é esse conector mágico, o primeiro, onde você clica no primeiro e no segundo objeto e ele te sugere quais são os tipos de conexão que você pode elaborar, montar, né, entre os componentes. Então nós temos aqui a possibilidade de associar dois objetos como se fosse uma especialização, um detalhamento. Um objeto é um detalhamento do outro. Eu posso criar uma relação de componentização. Um elemento do desenho é parte de outro elemento do desenho. A agregação, que é parecido com a composição, mas é uma relação não obrigatória. Tá bem? A realização de um objetivo, por exemplo, de uma meta, né? Então, quando eu tenho lá uma meta, um objetivo, uma definição de uma regra, eu posso dizer que ela é realizada através de uma determinada operação que o meu sistema faz, ou o meu processo faz.
fluxo de disparo, de encadeamento de atividades, né? Então eu posso usar vários elementos aqui durante o meu desenho, eu vou usar alguns deles com você. Vamos lá então, iniciando a nossa modelagem. Eu vou tratar aqui então de um sistema de controle de qualidade para a produção de uma linha de microcomputadores numa fábrica. Então vamos lá, imagine que eu visitei a fábrica, compreendi o que a fábrica faz, quais são seus clientes, concorrentes, os produtos que ela oferece. Eu fiz todo o trabalho preliminar de entender a organização. Em seguida, na fase de visão de arquitetura, eu preciso agora identificar quais são os pontos focais que merecem o desenvolvimento de uma nova solução tecnológica para ajudar nos negócios. E nesse momento, então, eu começo por identificar quem são os stakeholders, ou seja, quem são as pessoas dentro da organização que vão determinar o futuro dela, tomar as grandes decisões que vão modificar a maneira daquela empresa operar. Então, a primeira coisa, vamos imaginar que dentro desse processo de trabalho que eu estou fazendo dentro da área de produção, para entender, a área de produção é uma das áreas que tem necessidades tecnológicas dentro da minha empresa, entendi isso e aí fui mergulhar na área de produção e lá eu identifiquei um stakeholder principal aqui que eu vou chamar aqui de gerente de produção. Então eu cliquei no elemento aqui de desenho que é o stakeholder. Quando eu vou com o mouse em cima do desenho aparece o nome, stakeholder. Cliquei aqui e cliquei aqui. E ele criou o elemento stakeholder no meu diagrama e eu editei o texto dentro dele, alterando para gerente de produção. Então essa aqui é a figura, é a pessoa, ou o cargo, melhor dizendo. Não vamos falar de pessoas, porque pessoas mudam, não é isso? Mas é a posição dentro da empresa que destaca um stakeholder que toma decisões a respeito do quê? A respeito daquilo que eu estou arquitetando aqui no momento, que é um novo processo e um novo sistema para controlar a qualidade da produção. Esse stakeholder, ele tem algumas diretrizes que ele traçou para a área dele. E essas diretrizes precisam ser mapeadas por mim, porque eu preciso ajudar esse stakeholder a alcançar essas diretrizes. Então eu venho aqui na minha paleta. O segundo item aqui do desenho, da paleta de desenho, é o driver. É a diretriz, né? O direcionador. Então qual é o driver? O que direciona as decisões do gerente de produção? Quais drivers ele nos deu para a gente poder trabalhar? Então vamos imaginar aqui que ele queira reduzir o desconhecimento sobre os defeitos dos produtos pós-produção. Então ele precisa reduzir o desconhecimento que ele tem sobre os defeitos dos produtos ainda dentro da fábrica, para que, claro, né, ele possa melhorar a qualidade desses produtos e a relação com os clientes com toda certeza. Bom, vou associar esses dois elementos, então eu posso ir até o meu conector mágico aqui, clico nele, venho no primeiro objeto, é só encostar ele acende, eu clico no primeiro, ando até o segundo e clico no segundo e associo. Veja que ele mostrou apenas a opção de associação. Então está dizendo que esse direcionador, esse driver, está associado com esse gerente de produção. Posso ter mais drivers? Pode ter quantos drivers você quiser. Em geral, um gestor tem alguns drivers que ele está trabalhando naquele ano, naquele semestre, né? Ou nos próximos anos, e aí você mapeia isso aqui. Cada driver que você mapear, ele precisa ser traduzido em uma métrica de acompanhamento. Eu preciso explicar qual é a forma pela qual eu vou abordar esse driver e entender que ele está sendo alcançado ou não. Então eu vou voltar na minha paleta de desenho aqui de visão de arquitetura e vou pegar essa lupazinha aqui que é o assessment e vou dizer qual é a forma pela qual eu quero conhecer, abordar esse tema aqui da redução do desconhecimento dos defeitos em fábrica. Então, como que eu vou fazer isso, afinal? É isso que eu tenho que colocar aqui. E aí o stakeholder é ele que vai determinar, se eu der 2 cliques aqui, ele abre uma janela para uma edição longa de texto, caso eu queira.
Posso fechar essa janela e editar diretamente aqui apertando F2. Eu vou colocar aqui então como que eu vou explicar para o gerente de produção que eu consegui, através da minha solução tecnológica, ajudá-lo a alcançar ou a respeitar esse driver que ele pretende. Então, vou colocar aqui que eu vou precisar de um indicador de desempenho que aponta o número ou o percentual de produtos defeituosos no final da linha de produção. Claro, né, eu estou fazendo aqui uma abordagem simples, como eu falei, eu não estou aqui com o objetivo de retratar exatamente o que eu faria num projeto desse, né, com toda a envergadura que um projeto desse tem, mas mostrar a ferramenta para você. Então aqui eu tenho um driver e um indicador que vai apontar, ou melhor, vai medir, né? E claro, vai apontar os resultados relacionados com esse driver. Posso ter mais de um indicador de desempenho para um mesmo driver? Pode. Eu poderia colocar aqui a quantidade de defeitos imediatamente após produção, como eu coloquei, e colocar, por exemplo, um outro assessment aqui, que seria apontar, através de uma área de atendimento ao consumidor, as reclamações de clientes sobre produtos recebidos com defeito. Então, seriam 2 assessments ligados ao mesmo driver. No caso aqui, eu vou deixar um só, por questão de velocidade no desenho e na explicação aqui para vocês. Então, esse vídeo aqui vai levar dias. Vou associar esses dois elementos, então vem de novo no conector mágico, clico no primeiro, clico no segundo, e agora ele me dá duas opções: associar ou influencia e influenciado por, né? Então aqui depende do sentido que você clicou. Então eu cliquei no primeiro e no de baixo. Se esse influencia isso, eu vou usar influencia. Se eu cliquei no de baixo depois do de cima, eu posso escolher o influenciado por. É só uma questão da visão que você utilizou na hora de criar o link. Tá? Então eu vou dizer aqui que o driver influencia nesse indicador. Tá? Muito bem. Poderia deixar a associação simples? Pode. A associação simples você pode usar para tudo se você quiser. A questão de você alterar o tipo de associação é só para facilitar para quem está lendo e conhece toda essa terminologia, né, essa simbologia aqui do Archimate. A pessoa que lê consegue compreender rapidamente ou traduzir, né, o desenho para uma linguagem natural de uma forma mais fácil. Mas você poderia sim deixar tudo como associado com, não há problema. Essa aqui é a primeira etapa da constituição da visão da arquitetura, onde eu entendi, então, quem é o demandante, o que ele demanda e como eu vou medir o resultado que eu vou alcançar em relação àquilo que ele está demandando e pedindo. Mas eu não terminei a visão da arquitetura. Para a gente concluir o desenho da visão da arquitetura, agora eu vou partir para definir os goals, ou seja, os objetivos, agora sim olhando pelo lado já da solução tecnológica que eu vou oferecer. Então essa parte em cor rosada é a visão pura do gestor ou do responsável dentro da empresa que define as diretrizes de negócio. Essa outra parte agora que eu vou usar com uma outra cor, que ainda faz parte da visão da arquitetura, agora é a visão técnica, olhando pelo ponto de vista da solução de TI. Então, primeiro eu clico no Goal, vou colocar aqui um Goal, né, um objetivo para solução tecnológica. E aqui eu vou colocar o seguinte: eu quero informatizar o apontamento de defeitos em produtos dentro do processo produtivo. Então, esse aqui é o meu objetivo como solução tecnológica. Então, eu quero informatizar, quero gerar a informação desses defeitos que hoje ele não tem essa visibilidade. O stakeholder não tem essa visibilidade. Ótimo, vou associar então
o assessment, que é a geração do indicador de desempenho, com esse objetivo que eu tracei. Posso ter vários objetivos ligados a vários assessments? Posso, sem problema nenhum. Posso cruzar um objetivo atendendo 2 assessments? Pode, sem problema nenhum. O importante é que você mapeie se você está cobrindo todos os pedidos do stakeholder. Então vamos conectar esses 2 elementos e vou colocar aqui que esse indicador influencia neste objetivo técnico. Vamos lá. Voltando para a paleta de desenho da visão da arquitetura, tendo um objetivo, agora eu vou definir, não é obrigatório, mas eu posso definir aqui princípios. Princípios seriam regras que eu tenho que atender dentro deste objetivo. Então eu vou selecionar aqui o princípio, vou colocar aqui um princípio. E qual vai ser o princípio que eu vou colocar? Bom, como eu disse, ele é uma regra. Então eu vou pensar o seguinte, bom, eu vou apontar a qualidade, vou testar a qualidade de 100% dos computadores que eu vou produzir na minha linha de produção, ou isso vai ser por amostragem, por exemplo. A cada 100 computadores produzidos, eu seleciono 30 para fazer teste. Então, se eu quero teste em 100%, eu vou colocar aqui, ó, 100% dos produtos fabricados serão testados e seus resultados de qualidade apontados. Então eu tenho uma regra aqui que se aplica a esse objetivo, que é a obrigatoriedade do teste em 100% dos produtos fabricados. Vou associar agora essa regra com esse objetivo. Ainda não terminei a visão da arquitetura. A visão da arquitetura ela acaba onde? Numa lista de requisitos para o seu sistema de informação novo, ou sistema de automação novo. Então isso tem uma associação forte com a engenharia de software? Sem dúvida, sem dúvida. A arquitetura dá o primeiro passo e a engenharia vai fazer todo o detalhamento técnico, estrutural e comportamental interno do sistema depois. Então vamos lá. Vou fazer agora uma lista de requisitos para o meu sistema, de forma que, uma vez implementada essa lista de requisitos, construído isso no software, ele atenda a essa expectativa que foi traçada aqui. Então agora eu vou aqui nesse elemento que parece um paralelogramo, é um paralelogramo na verdade, que são os requerimentos. Clico aqui em requerimento e vou colocar aqui um primeiro requisito. Requisito, vamos colocar aqui apontar qual o produto verificado e validado. Então eu tenho que apontar qual produto eu estou verificando e validando. E eu vou ter um outro requisito aqui que é apontar resultado do teste de funcionamento. Então, vou apontar se ele está funcionando ou não. De novo, bem simples, né? Aqui eu posso ter uma lista de requisitos enorme a respeito disso, avaliando cada característica do produto, mas aqui eu vou simplificar nesse desenho, porque, de novo, o objetivo aqui é mostrar como se ilustra isso num diagrama de arquitetura. Então, agora, esse objetivo que tem essa regra vai ser tratado com esses requisitos. Então, eu vou ligar o objetivo com o requisito. Então, esse objetivo, ele influencia nesse requisito. E ele também influencia nesse requisito. Ótimo. Em geral, os requisitos eles têm que ser refinados na sua parte funcional e não funcional. Funcional, a parte que explica como deve ser executada a atividade dentro do sistema, e a parte não funcional, que explica outras características que não estão relacionadas com uso e operação, como, por exemplo, questões visuais,
questões infraestruturais, regras de segurança. Então aqui eu vou colocar alguns detalhamentos desses requisitos, e aí para fazer isso eu vou aqui embaixo em Constraint. Constraints são regras que eu vou aplicar em cima dos requisitos. Então é um outro paralelogramo com um risquinho no meio, e vou colocar aqui as constraints. Então, para o apontamento do produto, eu quero identificar o número de série do produto testado e seu lote de fabricação. Então, veja, eu estou aqui colocando requisitos funcionais, porque eu explico o que é que o usuário vai ter que operar dentro do meu sistema, qual é a operação que ele vai ter que fazer dentro do meu sistema. Então ele vai ter que identificar o número de série do produto testado e seu lote de fabricação. É isso que ele vai ter que realizar aqui. Já vou colocar a restrição do segundo elemento e depois eu faço o link. Posso ter mais de uma restrição para cada elemento aqui de requisito? Posso ter várias restrições e posso colocar várias caixinhas de restrição, de constraint. Para apontar o resultado do teste de funcionamento, eu quero indicar se o produto ligou ou não, se o computador ligou ou não. Que é o produto, né, da linha de fabricação, se ele ligou ou não. E é isso que eu vou apontar, se ele ligou ou não ligou. Tá bom? Poderia criar vários indicadores com vários objetivos. Ligou, iniciou o sistema operacional, funcionou o mouse, funcionou o teclado, funcionou o display. Eu poderia criar vários indicadores aqui. Eu só vou ter aqui um que é ligou ou não ligou. Tá bom? Então vamos lá. Vou associar agora o requisito com a sua restrição. E vou dizer que esse requisito é composto desta restrição. Ou seja, não dá para entregar esse requisito sem atender esta restrição. Ela é parte integrante do requisito, então ela é um componente. Mesma coisa aqui. Perfeito? Está aqui então, está montada a visão da arquitetura. Então, esse é o primeiro retrato que eu monto aqui dentro do Archimate para simbolizar o que eu compreendi em termos de necessidades de negócio e necessidades para o sistema de informação e a tecnologia que eu vou empregar para solucionar o problema de negócio. Em seguida virão os vídeos de desenho de processo, desenho de sistema e de infraestrutura.